E aí, pessoal, vamos hoje fazer o vídeo da parte 2 usando o Leaflet no R. O vídeo um a gente trabalhou, a gente viu algumas coisas básicas de como adicionar polígonos, uma camada de polígonos, uma camada de pontos, como configurar algumas características básicas de cor e tal. Bem tranquilo, né? O script do parte um inclusive está aqui. A gente criou aquele mapa, vou rodar rapidinho pra gente lembrar, mas tá tudo lá. Opa, vou cancelar aqui porque eu coloquei para rodar tudo. É, mas não precisa, gente. Vou rodar assim só a parte pra gente ver o mapinha que a gente fez, né? O vídeo tá lá, o script tá no repositório do GitHub também. Na descrição do vídeo anterior, eu vou deixar nesse também. Mas pra gente retomar, então, de onde a gente parou, a gente estava aqui com essa camada, com os polígonos dos aglomerados urbanos do Brasil, e a gente plotou também os pontos dos estabelecimentos de saúde, fazendo um filtro para Santa Catarina, para não ficar muito grande, né? Então a gente estava com esse mapinha aqui. Esse script aqui a gente foi até um nível bem básico. E agora eu quero continuar com vocês, eu vou criar outro script aqui. Eu quero explorar mais essa camada de polígonos, tá? Então vou rodar o mapa aqui só com a camada de polígonos, tá? Então a gente adiciona aqui um base map, o OpenStreetMap, a gente adiciona um polígono, que é a partir dessa camada que a gente importou do pacote GeoBR, que a gente consegue instalar ele com essa linha do código aqui. Instalar GeoBR, né? Então, que ele está no repositório no GitHub também. E esse repositório, esse pacote tem uma série de camadas interessantes que a gente pode utilizar. Esse de aglomerados urbanos é uma delas, né? Uma camada construída a partir do censo do IBGE de 2010, está um pouco atrasada. Beleza, paramos aqui. Plotamos nossas camadas aqui, nossos polígonos, nossa camada de polígonos. Eu quero mostrar para vocês uma função chamada Add Layers Control, aqui do Leaflet, né? Adicionar uma controle de camadas. Então, para isso, a primeira coisa que eu quero fazer com vocês é trabalhar um pouco melhor essa camada, essa base de dados urban aqui, né? Primeira coisa, aqui são o nome das colunas, né? As variáveis que a gente tem aqui embaixo, dá para ver. A gente tem o código do município, o código da concentração urbana, né? A população dentro dessa concentração, população urbana, população total e população rural. Eu vou criar uma variável aqui usando a função mutate, né, do tidyverse. Eu vou criar uma categoria população, categoria pop. Tá? Eu posso até reduzir aqui cat pop, né? Categoria de população. Eu vou utilizar a função cut. E o que eu quero fazer? Eu quero pegar a variável população de cada uma desses aglomerados, é uma variável numérica, né? É um número absoluto, um número de pessoas. Eu quero categorizar ela, então eu quero criar categorias para facilitar o meu manuseio aqui da base. Então eu vou fazer algo bem simples. Essa função cut é do RBase mesmo, né? Então eu quero cortar, né? Segmentar, categorizar a variável população total. O argumento que eu preciso dar é o argumento breaks, né? Então, a lógica é o seguinte: eu vou criar um array, aqui um vetor com alguns valores numéricos, e ele vai ser as minhas categorias. Então, a primeira vai de 0 a, vou colocar 50 mil, 0 a 50 mil. A próxima vai começar dos 50 mil e vai até, vamos colocar aqui, 200 mil, a outra 500 mil, e por fim eu quero colocar uma que é maior do que 500 mil. Então, vamos ver se vocês entendem a lógica. Agora eu vou colocar a função labels, que eu vou nomear essas categorias, talvez fique mais fácil. Então, primeira é menor que 50k, segunda 50k a 200k. Esse k é de 1000, tá, gente? Só para abreviar. A outra é 200k a 500k. E a última é maior que 500k. Vamos ver se funcionou. Não deu erro. Eu transformei minha base urban com a função mutate e criei uma nova variável. Beleza. Vamos voltar aqui para nossa código que constrói um leaflet. E eu quero mostrar para vocês a função adicionar controle de camadas. Vamos lá. A função é Add Layers Control.
Eu tenho duas opções aqui, gente. O argumento, sempre que a gente aperta Tab dentro de uma função, dentro do parênteses de uma função, ela vai dar pra gente os parâmetros disponíveis, né? Que a gente pode estar mexendo. O parâmetro map eu não preciso pôr, porque como eu estou usando o pipe aqui, ele vai assumir o resultado do código anterior como primeiro argumento. Então o mapa é isso aqui, é o que a gente já rodou. Então eu tenho as duas principais funções aqui dentro do controle de camadas é Base Groups e Overlay Groups. Elas fazem a mesma coisa, mas tem uma sutil diferença. A gente vai ver as duas. Vou usar aqui o Base Groups primeiro e eu vou atribuir ao Base Groups a variável que a gente acabou de criar, catpop, categoria populacional. Tá? Só que só isso aqui não vai bastar para criar o nosso controle de camadas. Eu vou precisar aqui, onde a gente está criando nossos polígonos, no Add Polygons aqui dentro, eu vou adicionar um outro argumento, que é o argumento Group. E eu vou ter que atribuir a mesma variável que eu estou atribuindo ali no controle de camadas, certo, gente? Então vamos lá, eu vou rodar aqui, vocês vão entender o que é o controle de camadas. Reparem que não estamos vendo mais nenhum polígono aqui, aqueles vermelhinhos que a gente estava vendo, certo? Aqui em cima a gente está em nosso controle de camadas com as categorias que a gente criou. Repare, ele não está ordenado da melhor maneira, né? Uma ordem crescente, porque ele não interpretou o fator, né, pelo alfanumérico, é uma variável categórica, né? Uma variável que tem caracteres, ele não interpretou, mas isso aí a gente muda depois, mas não é o importante do vídeo. Eu quero mostrar para vocês o que faz a camada de controle. Então vamos lá. Vou selecionar aqui a categoria maior que 500 mil. E aí vocês reparem que ele plota os polígonos que correspondem a essa categoria, né, que pertencem a essa categoria. Então, ou seja, isso é como se fosse um filtro, né? Um mecanismo de filtragem. Então a gente vê aqui maior que 500 mil, região metropolitana de São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Uberlândia, BH, Brasília. Então esses são os aglomerados urbanos, né? As concentrações urbanas com maior número de população. Mas também a concentração urbana não diz respeito só ao número da população, né? Tem a ver também com o tamanho do território e alguns outros fatores, né? Vamos ver aqui os menores de 50K, você vê que são polígonos menorzinhos, aqui no interior de São Paulo tem bastante, Minas Gerais também, né? Aqui em Santa Catarina, ó. Legal, então, o que é o controle de camadas? Essa função que a gente aprendeu aqui é como se fosse uma espécie de filtragem das nossas camadas, um controle de camadas mesmo. O bom do Leaflet é isso, as funções elas têm nomes muito diretos, né? Adicionar camada de controles. Claro que tudo em inglês, a gente acaba tendo que pegar o inglês, né? Ok. Eu falei que ia mostrar para vocês as duas funções, eu mostrei o Base Groups. Vocês reparem aqui que eu só consigo selecionar uma das categorias, né? É um filtro tipo... não é tipo E, né? Tipo, só consigo fazer esse filtro, não tem a opção do OU, né? De mais de uma opção aqui. Então, o Base Groups é isso que a gente viu, e o Overlay Groups é justamente essa opção que vai permitir, aqui já está tudo selecionado, né? Vai permitir que a gente selecione mais de um, né? Por exemplo, vocês estão vendo aqui em cima, menor que 50 mil, maior que 50 mil, só menor que 50 mil, os dois, só maior que 50 mil, 500 mil, então é isso. Overlay Groups, o principal é isso, mas aí, como todas as funções, a gente tem outros argumentos. Por exemplo, esse position aqui, ele está no topo direito, a gente pode colocar ele no topo esquerdo, por exemplo. Position top left. Rodando o mapa, agora ele está aqui. E tem alguns outros, tá? Mas agora, eu quero falar de outra coisa. Eu quero falar do argumento chamado pop-up. Aqui dentro da nossa camada de polígonos ainda. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um vetor chamado labels pop-up. Então vai ser um vetor que vai
eu vou colar população total, o texto população total do aglomerado. Aí eu vou colar o nome da concentração urbana, população total do aglomerado, tal. O texto, 2 pontos, distância, e vou colar urban, número total da população, número absoluto. Vamos ver, criei esse vetor, ó, é um vetor do tamanho da minha base, porque eu fui referenciando ela aqui, urban, né? Então repara aqui, vamos plotar, ver se ficou do jeito que a gente queria. Labels, pop-up, escrevi errado, faltou um pop-up. Então é isso, ó. Esse é o labels pop-up aqui. A gente tem população do aglomerado Goiânia e a população, certo? Só tô na dúvida se isso vai funcionar de primeira. Vamos tentar. Aqui no pop-up eu vou fazer o seguinte. O primeiro argumento do pop-up, eu vou tentar colocar esse labels pop-up aqui. Vamos ver. Um teste pra gente. Aí, ó, o pop-up é isso, a gente poder clicar no polígono e ele vai trazer a informação que a gente atribui ali no argumento pop-up. Olha que legal. Então você clica, a gente tem a nossa camada aqui, vamos pegar só os menores. Eu tô curioso para ver quais são esses menores aqui. Qual que é esse aqui em Porto Velho? É justamente a população do aglomerado Porto Velho. E você vê a população é 19.779, então tá respeitando, provavelmente nossa categorização deu certo, né? Então, esses são os de menores de 50 mil aqui, lembrando, né? E essa aqui, ó, 48 mil, esse quase entrou na outra categoria, população total do aglomerado de Londrina. Então, beleza. Hoje eu queria mostrar isso. Eu queria mostrar o controle de camadas e o pop-up. E vocês viram aqui que a gente criou um vetor labels e utilizou aqui. A gente poderia colocar muito mais. A gente poderia fazer esse objeto aqui de texto, usando algumas funcionalidades de HTML, quebrando as linhas para não ficar extenso só o texto, colorindo, deixando em negrito alguma coisa, mas eu acho que não cabe também no vídeo. O vídeo é sobre leaflet, depois a gente pode fazer outro vídeo falando sobre HTML no R. Então, esse é o vídeo, pessoal. Parte 2 vai ter mais, vai seguindo, o leaflet é muito amplo. Vamos nessa.